Olá pessoal, voltamos e agora a gente vai finalizar essa parte de programação em R, na verdade uma introdução, bem introdução de programação em R, tá? E aí a gente vai ver por último aqui, tá? O pacote Magritte, tá? Na verdade é Magritte R, né? E foi em homenagem a um pintor francês chamado Magritte, tá? Mas por que a gente está vendo esse pacote aqui, tá? E qual é a importância desse pacote? Então, esse pacote, ele permite que a gente, ele facilita a gente escrever funções no R, tá? Ou melhor, ele facilita que a gente encadeie várias operações no R sem precisar sempre estar se referindo a um objeto específico do R. A gente, com o Magritte, a gente pode encadear várias operações em uma única linha, tá certo? E no final a gente só vai obter a resposta, tá? Vamos, antes da gente passar de fato, vamos imaginar um exemplo fictício aqui. Vamos supor que a gente queira criar um vetor, tá certo? De números aleatórios com tamanho 100, certo? Ele está aqui, ó. Vou chamar esse vetor de 100, de x, tá? Eu vou transformá-lo numa matriz 2 por 2, tá? E aí ele vai pegar os primeiros 50 vai ser a matriz 1, os outros 50 vai ser a matriz, a coluna 2, né? E aí está aqui, já criou, né? Essa matriz, tá? E aí eu vou plotar essa matriz. Então, plotei, está aqui. Como é número aleatório, obviamente não tem nenhum padrão entre essa coluna e essa coluna. Beleza. Então, eu precisei realizar, primeiro, criar um objeto, depois transformar esse objeto e depois pedir para plotar o gráfico desse objeto. Tá certo? 3 operações que eu precisei fazer para chegar nesse objetivo final aí. Com o Magritte, a gente não precisa fazer isso, tá? Com o Magritte, simplesmente, a gente vai encadear essas operações, tá certo? De forma que ele só entregue a resposta final. E para encadear essas operações, a gente vai usar um operador que o próprio Magritte tem, tá? Que é chamado, eu vou excluir aqui, remover a matriz X para a gente fazer novamente. Tá? Então a gente vai usar um operador chamado operador pipe. Tá? E o que esse operador pipe ele vai fazer? Ele faz o seguinte, olha, vamos olhar aqui. Aqui, primeiro eu estou atribuindo, certo? Criando um vetor X. Tá? Então, primeira operação que eu vou fazer aqui é criar um número aleatório de tamanho 100. Depois eu vou usar o pipe, tá? Para essa segunda função aqui, que é criar uma matriz de 2 colunas. Veja, no caso anterior, eu tive que aplicar matriz x e a quantidade de colunas. Certo? Só que agora eu não preciso dizer que ele vai aplicar em x, porque o pipe faz com que o valor que tenha que entrar nessa função aqui, ele seja o resultado do que aconteceu antes, ou seja, do que está aqui anteriormente. Tá? Então, veja, eu vou criar um número aleatório, eu vou chamar isso de x, sem observações. Então, quando eu for criar a matriz, essa matriz vai utilizar o que está antes do pipe, que é esse número aleatório de tamanho 100. Então, ele já vai executar essa matriz. E aí, quando eu for pedir para ele plotar, eu vou botar um outro pipe, e esse plot vai ser em cima do que é a matriz. Certo? Ou seja, em cima do resultado dessa matriz. Então, eu cadeei aqui, fazer essa operação, criar um número aleatório, depois vai ser a matriz,
e ele já pegou o que era um número aleatório e depois vai ser plotar, ele vai pegar o resultado da criação desse número aleatório e dessa formação de matriz e vai plotar. Ou seja, se eu clicar nisso aqui, com uma linha eu consigo fazer aquelas operações todas. Certo? Isso é o que o pacote Magritte faz. Ele permite que a gente encadeie vários tipos de operações. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui para vocês entenderem como pode ser interessante fazer o Magritte e deixá-lo mais aplicável. Ó, veja, aqui eu vou criar uma base de dados nova chamada CarData, tá? Base de dados de carro, só apagar aqui. E aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar essa base de dados que eu vou atribuir aqui, ela vai vir dessa base de dados que é nativa do RMTCars, tá? Aí dessa base de dados, eu vou criar um subset baseado numa variável específica, tá? Então, eu só vou considerar aqueles que têm a HP maior do que 100, tá? Depois disso, eu vou agregar esses valores considerando, eu peguei só os que têm acima de 100, depois disso eu vou agregar esses valores, tá certo? Considerando uma outra variável, que é essa CYL, tá? E vou tirar essa agregação, vai ser a média dessas variáveis. Vou arredondar isso para 2. Veja, todas essas operações aqui, elas foram sendo realizadas com o Magritte pegando o resultado anterior e colocando ele como objeto do próximo, como argumento da próxima função. Tá? Por fim, eu vou mandar printar isso aqui. Tá? Então, veja, se eu fosse fazer isso mão a mão, né, sem usar o Magritte, eu ia ter que fazer primeiro chamar o CarData de MTKs, depois fazer o subset no CarData, depois fazer o aggregate no CarData e depois mandar printar. Né? Mas eu não preciso fazer isso porque eu vou tirar o Magritte, ele permite a gente fazer isso direto. Então, quando eu rodo isso aqui, ele já me entrega tudo o que eu quero. Ou seja, isso aqui, tá certo? O que é isso aqui? São do subset cujo HP é maior do que 100, agregado por CLN, ele tirou a média de todas as variáveis. Então, está aqui a média do 25, considerando que o CYL é 4. Então, pegou todos os MPG da base, tá certo? E tirou essa média, e assim foi fazendo sucessivamente para os demais. Tá certo? Então, a ideia do Magritte, e depois, se vocês quiserem ver um pouquinho mais, ele tem outras funcionalidades além desse pipe, tá? Mas esse é o mais utilizado. A ideia dele é tentar fazer com que você consiga encadear vários tipos de operações, e isso facilita na hora que você está programando, no caso real. Né? Então, especialmente quando você está analisando base de dados e você está querendo cortar, fazer análise, agregar, subtrair uma base de dados, eliminar uma coluna, você pode ir usando o pipe e ele vai fazendo essas alterações de maneira encadeada. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Um abraço para vocês.